Muito obrigada. Eu quero dizer que é uma alegria e uma honra estar aqui falando para todos vocês. Quero cumprimentar a ministra Adelaide, dizer que é um prazer estar mais uma vez dialogando contigo e, em nome dela, cumprimentar todos os demais, TST, enfim, e dizer que o meu prazer ele é redobrado. Primeiro, porque eu compartilho a mesa com uma pessoa que certamente foi uma das pessoas que mais me ensinou na vida, né, nos últimos anos, que é a Luísa Batista, por quem eu tenho, além de um enorme respeito, tenho um carinho muito especial pela figura humana que ela é, para além de ser essa ativista e guerreira. A segunda questão, o segundo ponto que me deixa muito feliz é, finalmente, estarmos dialogando sobre um tema que é estruturador, estruturante para a nossa sociedade, um tema fundamental e que só muito recentemente, com muita luta, foi apropriado pelo sistema de justiça e pela sociedade brasileira. Eu vou ter que pôr os óculos, até vou pedir desculpas de ter saído na mesa, porque eu não enxergo nada sem óculos, com quase 60 anos. A nossa tarefa aqui é falar sobre o trabalho doméstico remunerado, especialmente nos referindo à Convenção 189 da OIT, e que vem acompanhada da sua recomendação 201. A convenção ela foi aprovada pela CIT em 2011, né? Muito recentemente, portanto. E foi ratificada pelo governo brasileiro lá em 2018, ontem. Né? E, na CIT, nessa Convenção Internacional do Trabalho, estiveram presentes a doutora Adelaide, que, na época, era a presidente do TST, e esteve presente também a FENATRAD, pelo Brasil, esteve presente a Colatral, esteve presente um grande número de trabalhadoras domésticas organizadas no mundo todo. Por que eu digo isso? Porque esta convenção ela não foi um presente para as trabalhadoras, enfim, ela foi resultado de muita luta internacional e nacional pelo direito das trabalhadoras domésticas. Resulta de uma organização que é muito difícil para as trabalhadoras domésticas, nós vamos conversar sobre isso, mas que envolveu esse conjunto de mulheres guerreiras e que conseguiram, através do seu ativismo e da sua articulação, chegar a Genebra com muita dificuldade e conseguir, através do seu empenho, a aprovação da Convenção 189, que foi aprovada com uma maioria expressiva na CIT. Acho que uma das questões que vale a gente iniciar referindo é que a Convenção ela se determina como trabalho decente para as trabalhadoras domésticas. Isso significa que ela incorpora um conceito muito importante da OIT, que é o trabalho decente. Essa convenção ratificada foi em 2018, já no final do governo Temer. Ela é ratificada um pouco mais tarde, porque o governo brasileiro, naquele momento, optou por fazer uma PEC, a PEC 72, fazer alterações na Constituição brasileira, né, no sentido de incorporar na Constituição direitos que igualam, supostamente, o direito das trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores. Nós sabemos, podemos tratar disso na sequência,
que não foi exatamente o conjunto de direitos que são atribuídos a todos os trabalhadores, mas, essencialmente, ela traz alguns direitos, a maioria deles, como a jornada diária, garantia de remuneração maior no trabalho noturno, FGTS, adicional de horas extras, enfim, um conjunto básico de direitos que foram regulados através dessa emenda 72 e que depois foram ser descritos com maior precisão na Lei Complementar 150. Importante dizer que, neste momento, foi a primeira vez em toda a história dos direitos brasileiros que definiu-se para a categoria a ideia de vínculo empregatício. Tendo em vista a Constituição da CLT, dos direitos dos trabalhadores, lá em Getúlio Vargas, nós podemos ver que foi um longo trajeto, um longuíssimo trajeto, para que essa categoria fosse reconhecida enquanto categoria. Acho que vale dizer que Getúlio Vargas foi o primeiro a referir o trabalho doméstico remunerado com algum direito, com CLT, mas, no Estado Novo, isso foi revertido e o trabalho doméstico remunerado fica, então, apartado definitivamente da legislação brasileira. Ele retira a proteção mínima que tinha do trabalho doméstico da legislação brasileira. Para que a gente possa refletir sobre nossas condições atuais, eu queria salientar, basicamente, duas questões que são importantes para que a gente possa pensar, dialogar conjuntamente sobre essa questão. Primeiro, que a Convenção define trabalho doméstico como todo o trabalho realizado em e para residências. Isso significa, isso é importante, que nós vamos trabalhar em seguida, porque isso traz uma questão em relação às diaristas, por exemplo. Né? Então, isso é muito claro na Convenção, é em residências e para residências. Alguns direitos desses que eu acho que é importante a gente trabalhar, eu vou elencar 3 questões para que a gente possa discuti-las. A primeira delas é que eles falam, a Convenção trata explicitamente das agências de emprego, explicitamente, dizendo que elas têm que ter condições adequadas, legais de funcionamento. A segunda questão que eu acho que vale a pena a gente refletir é que a Convenção traz explicitamente a necessidade da inspeção do trabalho. E a terceira questão que eu retirei para comentar é a proteção que ela traz explicitamente contra abusos, violência e assédio. Essas 3 questões, para mim, são nodais do que a gente precisa alterar ou se mobilizar para fazer as alterações legislativas necessárias. Né? Nós sabemos que a questão do assédio, nós temos já a Convenção 190, que, infelizmente, não foi ratificada pelo Brasil. Não só isso, na CIT, o Estado brasileiro, pela primeira vez, se absteve de votar, o que é, pela nossa compreensão, um escândalo. Se absteve de votar pela primeira vez. Contudo, na própria Convenção, há dois lapsos que eu também gostaria de comentar.
O primeiro deles, que apesar de trazer, enquanto princípio, apesar de abarcar, segundo a nossa percepção e defesa, o princípio que garante o direito às trabalhadoras eventuais, às diaristas, ele não traz, a convenção não traz explicitamente o trabalho das diaristas, né, que hoje representam quase 42% da categoria das trabalhadoras domésticas. E ele não estabelece um limite mínimo para o trabalho doméstico remunerado no que diz respeito à faixa etária. Nós sabemos que isso seria uma discussão difícil de se fazer, já que o limite de trabalho infantil nos países no mundo ele difere muito de país para país. Tem país que não tem limite. Eu imagino que isso seria difícil de negociar. De qualquer forma, isso é um lapso importante, até porque o trabalho doméstico infantil ele é considerado o núcleo duro do trabalho infantil de meninas no Brasil. Se nós formos falar de trabalho infantil masculino, nós vamos saber que esse núcleo duro está localizado no trabalho agrário, né? Mas das meninas ele está localizado no trabalho infantil doméstico, que não remunerado, inclusive, né? Porque sob o argumento de que as meninas vão para casa dessas pessoas benevolentes para estudar, né, para ter melhores condições de vida, e eu, como fui secretária adjunta da Secretaria da Infância e do Adolescente, acompanhei isso muito de perto. Nós vamos pegar, por exemplo, na região norte, isso é muito comum no Nordeste e no Norte, de irem ao interior, isso no Rio Grande do Sul também, no estado que eu vivo, muito comum, irem ao interior e trazerem essas meninas para estudar e para ter uma vida melhor, quando, de fato, elas estão ali para cuidar das outras crianças e fazer todo o outro serviço da casa, né? Então, acho que é uma lacuna muito importante de ser respondida e alterada nessa convenção. A ideia que nós trazemos dessa convenção, da importância dela, é porque, a rigor, do ponto de vista da regulação, ela serve, ela vem para diminuir desigualdades importantes, desigualdades interseccionais importantes. Eu acho que é fundamental, e não há como trabalhar com convenção e com trabalho doméstico remunerado no Brasil, sem entender, porque é a categoria com maior índice de precarização, categoria organizada, sem entender que o trabalho doméstico remunerado ele é o epicentro da intersecção entre os principais marcadores de discriminação, que é o gênero, a raça e a classe. Ele está neste epicentro. É um trabalho realizado por mulheres, mais de 90%, por mulheres empobrecidas e por mulheres negras. Mais de 60% da categoria, era 68%, o último levantamento da PNAD nos trouxe 61% da categoria é composta de mulheres negras e empobrecidas. Isso nos remete a bolsões de desigualdade no Brasil. E, quando eu falo de bolsões, eu quero trazer alguns dados e algumas reflexões que eu acho que trazem o contorno deste bolsão de desigualdade, né? E que tem a ver especificamente com esta intersecção
de marcadores de desigualdade de gênero, raça e classe. Nós temos hoje, segundo a PNAD contínua, a penúltima a rigor, 5,7 milhões de trabalhadoras domésticas remuneradas. Remuneradas, porque tem as que não são remuneradas, que estão fora deste levantamento. Isso representa 14,6% das mulheres ocupadas no Brasil. O que isso quer dizer? Que esta categoria precarizada, desvalorizada, ela é a maior responsável pela autonomia financeira das mulheres desse país. Seja diretamente, porque ela é a categoria que emprega o maior número de mulheres, seja indiretamente. Porque, historicamente, e eu digo historicamente desde que as mulheres adquiriram o direito ao trabalho, as trabalhadoras domésticas são as que garantiram que outras mulheres pudessem sair para o mercado de trabalho. Eu não estaria aqui nesta condição de advogada, ativista, se a minha mãe, que conseguiu trabalhar, não tivesse tido na sua casa o apoio e o suporte de trabalhadoras domésticas remuneradas. Eu e a grande maioria de nós aqui, especialmente as pessoas mais velhas como eu, né? Então, esta categoria tão desvalorizada, ela é, sim, a responsável pela nossa autonomia financeira, pelas nossas condições de ingressar no mercado de trabalho. E aí nós trabalhamos com uma falácia que vem autorizando este tipo de precarização para além dessa intersecção de discriminação, que é o trabalho doméstico não produz valor. Não produz valor. O que é uma absurda falácia, seja por essa questão, né, porque ela garante às mulheres a atuação no mercado de trabalho, e também houve já um pequeno levantamento, mas ele não é um levantamento oficial, de que este trabalho representaria 11% do PIB. Como isto não é um dado, para mim, pelo menos, ainda bem embasado, nós, da TEMES, iniciamos agora um processo, nós, da TEMES, não, a TEMES e a FENATRAD, porque nós trabalhamos conjuntamente desde lá 2011. Nós, no projeto que nós trabalhamos, executamos conjuntamente, está previsto, para começar agora, nós estamos selecionando, muito provavelmente, alguns profissionais do IPEA, para efetivamente fazer este levantamento de qual é o impacto do trabalho doméstico remunerado no PIB brasileiro. Porque é fundamental que a gente desconstrua esta ideia de que esse trabalho não produz valor. Acrescido a isso, tem uma outra questão que implica a desvalorização do trabalho, que é a questão de não ser um trabalho intelectual. Aí nós vamos lá em Aristóteles. Por ser um trabalho braçal e não intelectual, o que também desvaloriza a função de trabalho doméstico remunerado. Essas trabalhadoras, acho que é importante situar isso, até para a gente entender em que situação se encontram essas trabalhadoras. Importante dizer que, nas últimas 2 décadas, aproximadamente, este é uma categoria que está numa curva de envelhecimento. Por quê? Porque as mulheres mais jovens, especialmente no último período, nos últimos 10 anos, quando se implementa um governo mais democrático e popular,
essas jovens passaram a ter, pela lei de cotas, acesso às universidades, acesso à qualificação e, portanto, passaram a migrar do trabalho doméstico para outras profissões a partir do seu ingresso nas universidades. Quem não viu aí milhões de notícias dizendo fulana, filha de trabalhadora doméstica, ex-trabalhadora doméstica, ingressou na universidade, mulheres negras e tal. Então, é uma categoria com esta curva de envelhecimento, né? Para vocês terem uma ideia, 80% da faixa da faixa etária das trabalhadoras domésticas se localiza entre 30 e 59 anos. Recentemente, eu não tenho o dado da última PNAD contínua, com a pauperização do país e com a Covid, esta curva vem reduzindo muito de forma pequena, mas a gente está observando um novo ingresso, então, das jovens no trabalho doméstico eventual, diário, como diarista. Não como mensalistas, mas como diaristas. As trabalhadoras domésticas, e aí nós vamos também trabalhar com a escolaridade desta categoria. As trabalhadoras domésticas que estão em torno dos 70 anos, elas não conseguiram estudar mais do que 5 anos. Quando a gente baixa as mais novas, a gente teria ideia de que elas estudaram muito mais, mas elas estudaram em torno de 7 a 10 anos, que é pouco também, né? E aí nós vamos começar a construir um cenário que, evidentemente, autoriza, de alguma forma, de forma equivocada, a precarização desse trabalho e a desvalorização desta categoria. Nós vamos ter uma categoria, os 2/3, mais ou menos, da categoria não tem vínculo empregatício, 2/3. E a média nacional do salário recebido por estas trabalhadoras representa 92% do salário mínimo. Nem o salário mínimo, que está previsto lá, né, já através da PEC, nem o salário mínimo é respeitado. Se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, nesta média, com São Paulo, Rio Grande do Sul, que tem os maiores salários, São Paulo tem salários bem maiores, nós vamos chegar à conclusão que regiões como o Nordeste, por exemplo, pagam R$ 400 para uma mensalista. Esse é o grau de precarização desse trabalho. Nem salário mínimo, que é garantido a qualquer trabalhador brasileiro, a categoria tem assegurado. Então, isso nos traz um enorme desafio de enfrentar a falta de formalização. Agora, eu queria, com tudo isso, trazer um dos marcadores mais importantes, que é o marcador de raça, né? E que, de fato, para nós, tem origem nesta situação que vivem esta categoria. Tem 5 minutos, eu vou ter que correr aqui. Mas eu vou falar disso, que eu acho importante, e vou pular para recomendações nossas. Mas eu não posso falar de trabalho doméstico sem falar de racismo. Qual é a origem do trabalho em residências? A origem do trabalho doméstico está na escravidão, com muita clareza. A origem do trabalho doméstico está na escravidão, e essa ideia de um trabalho desvalorizado e escravizado, ele permanece no nosso imaginário, na nossa cultura, né? E no que boa parte das pessoas pensa a respeito daquela escravidão, daquela pessoa.
o trabalho doméstico ele está lá sentado num momento de escravidão do Brasil, né? E, de alguma forma, nós, empregadoras domésticas brancas, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, nós lidamos com uma trabalhadora que, para nós, deveria continuar fazendo um trabalho escravo. Por tudo isso que eu já venho dizendo, porque não tem valor, porque é braçal, e porque, de alguma forma, as mulheres e mulheres negras estão fazendo aquilo que é a sua tarefa. E essa questão do racismo ele vem se expressando, inclusive, nos contratos de trabalho. Nós vamos ver que a maioria das trabalhadoras que são mensalistas e com carteira são brancas. As diaristas, quase 42% da categoria, que é a diarista, a sua maioria é composta de mulheres negras. E, mais do que isso, a hora de trabalho de uma diarista negra, no Brasil, é menor do que a hora de trabalho de uma diarista branca. Nós temos um levantamento, e aí eu trago uma das questões que eu marquei lá também, que é a questão das empresas de intermediação de trabalho. Nós fizemos também, junto com a FENATRAD, um levantamento no Rio de Janeiro sobre as empresas de intermediação, que sua grande maioria hoje são plataformas, que não têm nenhuma regulamentação, zero regulamentação, né? Elas cometem absurdos com a categoria. Elas nos informam que há uma diferença. Primeiro, aí a gente já sabe, na remuneração, porém, há uma exigência. Primeiro, há uma exigência de trabalhadoras brancas e uma maioria de trabalhadoras mensalistas com carteira quando se trata de pessoas para cuidar dos seus filhos brancos. Então, se não há exigência de racialidade para a diarista, quando nós, empregadoras brancas, queremos cuidar dos nossos filhos queridos, nós vamos às agências e exigimos uma trabalhadora branca. Então, essa situação do racismo, ela vem se expressando das mais diversas formas. E que a gente precisa, eu acho que, enfrentar com muita clareza. E acho que foi a Luciane que me disse, olha, que estava falando aqui, eu concordo, um judiciário, e isso nós temos que tomar para nós, um sistema de justiça composto majoritariamente, que é um sistema de justiça que é majoritariamente masculino, heteronormativo, branco e escolarizado, ele constitui, de alguma forma, uma persona de cidadão. E as mulheres negras, pobres, moradoras de periferia, elas, evidentemente, não se adequam a essa persona, a esse modelo de cidadão que é constituído por nós, operadores do direito. Então, urge que a gente comece a alterar este modelo de judiciário que temos no Brasil. Eu vou ter que ir me encaminhando para o final, trazendo também uma outra questão, que não dá também para sair daqui sem referir, que são a questão das MEIs. Hoje, 4% das diaristas já se constituem em MEI como forma de burlar essa legislação que já não é aplicada. O que acontece? Muito claramente. O que acontece? Relatos que nós temos, e a Luísa vai poder falar muito melhor do que isso.
alguns empregadores, mesmo com mensalistas, mas com diaristas mais precisamente, eles constituem a MEI, porque a trabalhadora não sabe fazer. Entendeu? Quando ele afasta essa trabalhadora do trabalho, ele não se dá o trabalho de desconstituir esta MEI. E lá pelas tantas, esta trabalhadora vai saber que tem uma coisa, tem uma dívida. Tem uma dívida. Isso é recorrente. Eu toquei nesse assunto porque eu sei que é um assunto importante para a FENATRAD, e vou para as nossas recomendações, que são algumas, mas que eu acho que é importante eu deixar aqui como resultado dessa reflexão conjunta entre nós, TEMES e FENATRAD. A primeira delas é fortalecer o movimento sindical. Né? Não há como não fortalecer, não há como avançar sem ter um movimento sindical forte e apoiado. A segunda questão é informação sobre direitos. Ninguém busca, reivindica direitos que não sabe que tem. Então, isto é uma tarefa do Estado brasileiro, envolvendo todos os seus poderes e as organizações da sociedade civil. Não há sujeito que vai reivindicar direitos que desconhece. Então, isso é uma segunda recomendação que a gente vem colocando. A terceira são os cursos de qualificação, que é uma reivindicação da categoria, né? E que é uma questão muito usada pelos empregadores também para desqualificar esse trabalho. Ah, mas elas não são qualificadas, porque ela vem aqui, não sabe arrumar um roupeiro, enfim. Precisa qualificar, dar condições de qualificação para essa categoria. A questão de uma comunicação eficiente para denúncias, né, que nós não temos. E uma outra questão que é muito importante é aprimorar a questão da fiscalização. Nós sabemos que há uma enorme dificuldade de fiscalização, porque esse trabalho se dá no âmbito doméstico. Eu tenho muito claro que essa restrição de invasão, né, de entrada num domicílio, ele é uma conquista da democracia. Porém, nós temos situações hoje que exigem que isso seja revisto, pelo menos em relação a um ou outro ponto. Porque é muito difícil a fiscalização se não houver uma denúncia muito clara. Quem trabalha com isso sabe. E a última questão, quero dizer para vocês que é condição fundamental para que a gente corrija, entendeu, um enorme equívoco e discriminação, que é incluir formalmente as diaristas na legislação brasileira. Elas estão apartadas, estão ao arrepio da lei, não têm nenhum direito, né, além de serem vítimas de toda espécie de abuso, de trabalhar 12 horas, 15 horas, ter que voltar na casa. Então, eu deixaria aqui, de todas essas recomendações, e essa nos diz muito respeito, que é inserir formalmente as diaristas na legislação. E eu encerro aqui com uma frase, que é o título do livro da Preta Rara, para a nossa reflexão, que é: o quartinho da empregada é a senzala moderna. Muito obrigada.